Então bora pro próximo vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer a criação de cactos diferentes. Nosso jogo aqui a gente está criando somente um cacto. Então no final do vídeo você vai conseguir criar cactos diferentes. Então não só um tipo, a gente vai fazer vários tipos. Beleza? Para começar, vamos fazer o seguinte. Temos esse prefab dos cactos finos e se a gente observar ele, eu vou jogar ele aqui na minha cena só para dar uma olhada como é que ele tá. Então, basicamente o que ele tem é um sprite render e um script de movimento, só que eu quero que tenha sprite render diferente. Como eu tenho minhas imagens aqui, ó, tem o cacto fino 1, tem o cacto fino 2, que eles são diferentes. Então, para conseguir gerar esse cacto de maneira diferente, eu preciso encontrar uma forma de colocar aleatório esse sprite renderer e, além disso, eu preciso mudar qual que é a forma de selecionar esse cacto. Beleza. Tem duas formas de fazer isso. Uma é a gente criando um prefab para cada cacto e a outra é o próprio cacto em si conseguir deixar aleatório por si só. A princípio a gente pode pensar que fazer com que a sprite seja gerada de maneira aleatória pode ser o melhor dos casos. Só que se a gente quiser colocar um colisor, aqui a gente vai ter um tipo de colisor. Se a gente quiser um colisor perfeitinho em volta do cacto. Se eu jogar esse cacto fino 1, o colisor já é diferente, ó, ele tem que estar um pouco para cima. Então tem essa diferença de colisor, não é só a imagem que é diferente. Então, para facilitar isso, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu deletar esse cacto aqui da minha cena. Eu vou nos meus prefabs e eu tenho esse prefab que é o prefab base, que é o cacto fino, e todo cacto vai seguir ele. Só que eu tenho algumas diferenças que eu quero entre cactos. A diferença é polígono, eu quero que mude qual que é o polígono de colisão dele, e a outra é a imagem. Então vamos lá. Eu vou clicar com o direito, vou selecionar a opção Create, e o direito está em cima do cacto fino, eu vou selecionar isso aqui, ó, Prefab Variant. Ou seja, eu quero criar uma variação desse prefab. Essa variação do prefab eu vou chamar de cacto fino underline 0, beleza? E aí, a partir de agora, os cactos finos, esse prefab aqui chamado isso, ele é o pai. E esse cara é como se fosse o filho, beleza? Então, eu vou duplicar esse cactus fino 0 e você vai ter uma noção do que eu estou falando. Percebe que ele colocou o 1 aqui automático. Então, agora eu tenho duas variações de prefab, só que eles são diferentes arquivos. Esse cacto fino 1, eu vou mudar a imagem dele. Então, eu vou dar um clique aqui em cima de cactus fino 0, na sprite, que aí ele seleciona a sprite para mim. E agora, nesse cactus finos 1, eu vou arrastar a sprite 1 para cá. Percebe que ele já colocou esse cara como negrito em azul e aqui na esquerda tem uma imagenzinha azul? Isso significa que essa variação de prefab, o cacto fino 1, ele muda a sprite dele é diferente em relação ao prefab pai dele. Então se eu clicar em Open Prefab e selecionar Overrides, ele vai falar aqui, ó, esse cara sobrescreve cactus fino 1 porque lá o padrão é 0, beleza? E aí, esse cactus fino 1, ele também está referenciando o prefab, que é o prefab pai dele. Então, se eu clicar aqui em Open, aí ele vai para o cactus fino original. Então, agora, se eu selecionar o original e eu chegar aqui no Add Component e colocar um Polygon Collider 2D, ele vai gerar um polígono para esse cara. Então, ele vai gerar um polígono lá padrão. Se eu for agora nos meus prefabs e selecionar o cactus fino 0, percebe que ele também tem o Polygon Collider. E o cactus fino 1 também tem o Polygon Collider. Então todo mundo recebeu. Por isso que é bom a gente ter um prefab. Você mexe no original, ele mexe em tudo. Agora eu vou fazer o seguinte. Esse cactus fino 0, eu quero dar o Open Prefab aqui nele. E eu vou ajustar o polígono dele. Então eu vou clicar aqui, ó, Edit Collider. E eu quero ajustar o polígono bonitinho aqui. Porque eu quero um jogo com uma colisão perfeita. Eu não quero o dinossauro, senão o jogador fica frustrado, né? Ele vai bater numa área e vai falar, tá, mas aqui não tinha cacto, por que exatamente que eu morri? Então percebe quando eu vou clicando nesses pontos, ó, sempre que eu clico nos pontos ele vai me permitindo editar. E aí chega uma hora que a gente consegue, por exemplo, se não tiver um ponto aqui, você passa o mouse e clica, ele gera um ponto para você. E aí automaticamente a Unity ela faz a magia de gerar o polígono ali. Tem alguns lugares que não precisa ser tão preciso, tipo aqui o dinossauro não vai bater e tal, aqui também não, mas
faça como quiser, edite os polígonos. Depois a gente tira o modo edição e eu quero mostrar um negócio para vocês. Ó. Se eu seleciono agora o cactus fino 1 e dou um Open Prefab, percebe que o polígono dele está igual ao cactus fino 0. Manteve a mesma coisa. E esse cactus fino 0 eu já mexi, né? O 1 não está igual ao 0 não, ele está igual ao pai dele, está igual ao que não tem número nenhum. E aí eu quero agora pegar o que eu fiz para o cactus fino 0 e eu quero aplicar para o cactus fino 1. Então eu vou clicar com o direito aqui, ó, nesse Points, e aí eu tenho duas opções. Eu posso aplicar para o Prefab cactus finos, e aí todo mundo que estiver seguindo cactus finos vão ficar com esses pontos aí de base. Eu posso reverter se eu não gostei da modificação, ou eu posso clicar nesses 3 pontinhos e copiar as modificações que eu fiz. Então, eu vou copiar as modificações que eu fiz, vou selecionar o cactus finos 1, vou dar um Open Prefab, beleza. Agora, eu vou vir aqui no Polygon Collider do Prefab 1, 3 pontinhos, Paste Component Values. Eu vou colar os valores desse componente, e aí agora, ó, a minha lista de pontos, ela tá igualzinha a que eu fiz na mão. Tem algumas coisas para ajustar, então eu vou clicar em Editar Collider, mas aí eu só preciso ajustar essa parte aqui, ó, ficar muito mais fácil. Então, deixa eu ajustar esse rolê. Bonitão. Ótimo. Então, vou tirar o editor. Agora eu tenho o cactus fino 1 de um jeito. Vou jogar na minha cena aqui para a gente ver todos. Ó. Esse é o finos normal. Esse aqui é o finos 1. Deixa eu jogar ele lá do ladinho para a gente comparar. E esse aqui... esse é o 0 e esse é 1. Perfeito. Então agora, ó, collider de ambos bonitinho. O que não tem número eu não vou me preocupar muito, porque ele é o pai, ele funciona como base. O 0 tá bonitinho, o 1 tá bonitinho. Vou deletar todo mundo aqui. E agora eu preciso adaptar o gerador de cacto para conseguir saber qual que é o que ele vai pegar. Então eu vou abrir esse script. E aí, em vez de gerar o cacto prefab, e aí eu só vou ter um cacto aqui, eu vou transformar isso aqui. O que vocês podem estar pensando é falar, dá Ctrl+C, Ctrl+V e duplica todo o código. Mas não, isso aí é errado. A gente vai criar uma lista de cactos. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Do lado desse GameObject, eu vou colocar esse símbolo, que é o abre e fecha colchetes. Isso significa que agora eu tenho um vetor diferente do Vector Tree, mas é um vetor de cacto. Se a gente salvar isso, eu vou colocar como prefabs. Antes de salvar, eu vou só comentar essa linha. Então, eu vou selecionar essa linha e vou colocar //, que é só para o código rodar. E para a gente ver o que a Unity faz quando a gente coloca esse símbolo. Então, se eu volto para a Unity aqui, ó, assim que ela compila, percebe que o meu cacto prefab não tem mais uma caixinha para eu colocar o objeto. O que ele tem agora é um cactus prefab, que tem size. E se eu colocar aqui 2... agora ele me dá 2 espaços de prefab. Se eu colocar 10, tenho 10 espaços de prefab. Então eu tenho uma lista de infinitos objetos. Beleza? Eu vou aproveitar já para jogar os prefabs aqui. Ó. Eu vou jogar o 0 e eu vou jogar o 1. Então, joguei os dois lá e bonitinho. Se você quiser jogar todos de uma vez, tem uma dica que é bem legal. Posso deixar o size como 0. Eu venho aqui nesse cadeadinho, tá vendo? Clico no cadeado. Ou você pode clicar nos 3 pontinhos e ativar a opção Lock. Então, você pode fazer isso em vez de clicar no cadeado. Dá na mesma. Beleza? Ó, supondo que o cadeado está fora. Cliquei aqui, Lock. Está travado. Se o Inspector está travado aqui, eu posso clicar em qualquer coisa que nada muda. Ele sempre vai ficar no gerador de cacto. E aí eu posso vir aqui, clicar no cactus fino 0, segurar o Ctrl, clico no 1 e arrasto e solto aqui em cima de cactus prefab. Ele joga lá para mim. Então, supondo que eu tiver 20 cactos aqui, faz esse rolê aí que vai dar certo. Agora eu vou tirar do lock, beleza. Aí ele selecionou uma coisa aleatória lá, eu vou selecionar o gerador de cacto de novo. E voltando para o script, o que a gente vai fazer agora, descomenta a linha do instantiate, e agora a gente precisa obter esse cacto prefab, já que a gente não tem mais, a gente tem agora cacto prefabs, no plural, que é uma lista de cactos. Para pegar um cacto prefab, eu vou colocar aqui, ó, var, então eu vou declarar uma variável, que vai se chamar cacto prefab, beleza? Ela vai ser igual a, eu quero pegar um dos cactos de maneira aleatória. Para fazer isso,
Supondo que eu queira pegar o primeiro item da lista de cactos, eu poderia colocar aqui, ó, cactus prefabs, abre colchetes, 0. Isso aqui pega o primeiro item. Se eu quiser pegar o segundo item, 1. E assim por diante. Só que eu não sei quantos itens tem na lista, então eu preciso saber como é que eu faço para pegar o último, por exemplo. Então eu pego qual que é a quantidade de cactos que eu tenho. Então a quantidade de cactos é igual a cactusprefabs.length. Isso aqui me traz a quantidade. Então se eu tiver 2 cactos, ele vai trazer o número 2, beleza? Como eu falei para vocês que começa em 0, se tiver 2 cactos, ele vai ter que colocar 1 aqui. Então para pegar o último, por exemplo, é a quantidade menos 1. Então se eu quiser pegar o último cacto, eu coloco isso. Beleza. Como eu quero um valor de cacto aleatório, então eu quero obter um índice aleatório. Esse índice aleatório, ele pode ser 0, ele pode ser 1, só que ele não pode ser 2. Ele tem que ser entre o intervalo lá de cactos, de quantos objetos eu tenho. Então, para pegar um valor aleatório entre 0 e a quantidade de cactos total, a gente coloca isso aqui, ó, random.range, abre parênteses, e aí ele fala aqui, ó, mínimo e máximo, sendo que ambos são inclusivos, ou seja, se eu falar gera o número de 0 a 10, a Unity vai considerar que até o 10 pode sair, ou o 0 também pode sair. Então, 0 é o que eu quero, e eu quero a quantidade de cactos, só que eu não quero que ela gere 0, 1 ou 2. Eu quero que ela gere 0 ou 1. Então, se a quantidade for 2, ele tem que gerar 1 a menos. Se a quantidade for 10, ele vai de 0 até 9. Beleza? Feito isso, eu tenho o meu índice aleatório, bonitinho, e eu tenho o meu cacto prefab. Agora, eu consigo gerar esse cacto aleatório. Beleza? Vou salvar, volto para a Unity. Espera ela compilar e dou play. Beleza, agora o meu gerador de cacto ele tem que gerar um cacto aleatório. Então, vamos ver se isso aqui está acontecendo. Ó, tô percebendo aqui que ele está gerando sempre 0, 0, 0, 0. Tá, nenhum dos casos ele está gerando um cacto 1. Quando acontece isso, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que visualizar esse valor aqui do índice aleatório. Então, para ficar mais fácil, eu vou colocar aqui, ó, debug.log, índice aleatório, e isso aqui vai exibir no console essa informação. Exibindo agora, ó, 0, 0, 0, então a gente confirma a nossa tese. Se eu colocar o delay aqui entre cactos 0.1, a gente vai conseguir gerar muito mais cactos e dar uma olhada na diferença aqui entre eles. Então, ó, todos ele está gerando 0. Então, o que está acontecendo é... Vocês viram que agora apareceu Return a Random Integer Include and Max Exclusive. O que aconteceu aqui? Por que tinha aparecido Inclusive e agora apareceu Exclusive? Eu vou mostrar para vocês. Se a gente começar a digitar... A gente colocou aqui, né? Parênteses. Isso. Quando a gente abriu o parênteses, ele colocou aqui, ó, Return a random float number between min, inclusive and max inclusive. Falou, tá, então é inclusivo, já sei como fazer. Só que tá vendo aqui em cima que ele falou, ó, float, float e float? Então, no caso de números com ponto e vírgula, números do tipo float, ele vai ser inclusivo no número máximo. Tá vendo que ele tem 1 de 2 na declaração? Se eu colocar aqui para baixo, ele vai colocar agora int. Então, se eu passar o inteiro para ele, o valor máximo é exclusivo. Ou seja, ele não considera. Então, muda aqui de figura. Como que a gente sabe o que a gente está passando? Se eu passo o mouse em cima do length, você percebe que o length ele devolve um tipo inteiro. Então, por mais que a gente tenha colocado var para todo mundo, é como se aqui do lado tivesse int. Beleza? Então, se você quiser colocar o var, que fica mais fácil, você tem que se preocupar com qual que é o tipo que as informações estão trazendo, beleza? Então o range, se a gente colocar lá de volta 0 e quantidade de cactos, não preciso colocar o menos 1, porque o range vai fazer isso para mim no caso de números inteiros, beleza? E aí agora o índice vai ficar certo. Eu vou manter o debug porque eu quero testar, volto para Unity. Agora sim, vamos dar um play e depois de 2 segundos ele vai começar a gerar e aí você vai ver que agora ele está gerando 0 e 1, e vários cactos. Beleza. Vou voltar o tempo para 1.5 segundos. Vou tirar o meu debug.log. Salvo.
e salvo a minha cena, bonitinho. Ctrl S, vou dar play e cacto 0, cacto 1, cacto 0, cacto 1. Vou dar um pause, ó, e você percebe que as formas geométricas já são diferentes. O cacto 0 tá lá bonitinho, esse também, esse também. Então os polígonos estão coerentes. Agora eu vou tirar o play e estou fazendo já a geração de cactos aleatórios. Beleza, como todo final de aula, a gente comita o que foi feito. Então, geração de cactos aleatórios. Commit to master, push to origin e tá no GitHub. Pessoal, por essa aula é isso. A gente implementou a geração de cactos aleatórios, entendeu um pouco sobre a questão do random.range, viu um pouquinho de lista, ali a gente trabalhou com vetor, né? Eu vou explicar depois a diferença de vetor e lista, mas a princípio a gente tem vários objetos numa única variável, gerou um aleatório e bem massa. Beleza? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, deixa aqui nos comentários que eu respondo e no próximo vídeo a gente continua implementando o nosso jogo do dinossauro. Por esse vídeo é isso e um grande abraço. Pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero de verdade que você tenha curtido o que você assistiu. Se você quer que eu fale sobre algum outro assunto que eu ainda não abordei, deixa nos comentários, manda mensagem pra mim, vamos trocar uma ideia e vocês vão ajudar bastante a definir o assunto dos próximos vídeos. Se você ainda não clicou em gostei, essa é a hora, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, não se esquece também de ativar o sininho e aqui tem algumas sugestões de vídeos que eu acho interessante para vocês seguirem aí na jornada do conhecimento. Por esse vídeo eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!